E aí, gente, boa noite. 7h02, sexta-feira, 1º de maio. Tudo bem? Olha, a Pri, minha mãe. E aí, gente? Como é que vocês estão de feriado? Um feriado meio estranho, né? Que às vezes tem trabalho, não tem. Então, hoje eu chamei para conversar dois arquitetos que eu amo muito, que eu amo como pessoa, como amigo, e que eu sou um grande admirador e amo muito o trabalho deles, que é o Pax, Somos Pax, que é a Paula Sertório e o Vitor Paixão. Deixa eu ver se eles já estão aqui. Somos Pax, estou convidando vocês. Deixa eu ver se o áudio tá. Aí, o áudio está no máximo. Só vocês aceitarem aí, Paulinha e Vitor. Eu amo Pax, eu também amo Pax, Carmen. Olha, Ruth, Neide, boa noite. Edu, Rit. Deixa eu abrir aqui que às vezes eu faço uma pautinha para conversar. Mariana, faço arquitetura na FAO. Ô, Mariana, passa as informações para a gente divulgar aqui. Vamos aguardar, somos Pax. A gente sabe que esse horário tem milhões de lives rolando, então às vezes fica um pouco mais enrolado. E aí, somos Pax? Será que tá dando certo? Aqui tá falando que tá aguardando. Vocês têm que aceitar aí. Eu não sei onde que aceita, na verdade. Então, gente, enquanto eles vão procurando aqui, comenta o projeto da Galeria Flutuante. Não aceitaram. Deixa eu ver se agora... Se eu vou convidar de novo, vamos ver se agora vai. Pronto. Aguardando, vamos ver se agora vai. Calma aí, que sempre dá uma enroladinha, né, gente? Deixa eu ver de novo aqui. Eles saíram e entraram. Ó, vou convidar de novo, ver se agora vai. Uma boa noite com live de qualidade. Oi, Eduardo, Marina. Aê! Aê! Vocês vão ter que dar uma espremida na cabeça, assim. Vai, pronto. Pronto, aí, agora coube. eu vou empurrar um pouquinho aqui para trás. Foi. Bom. Foi, beleza. Pronto. E aí, Paulinha e Vitor, tudo bom? Tudo bem ótimo. por aí? E você, Guto? Tudo bem. Hoje eu saí, dar uma volta, andei um pouco, me fez bem. Agora a gente acabou de voltar aqui para casa, andamos um pouco pela rua. E vocês, como é que estão aí de quarentena? Essa pergunta clássica, né? A gente tá bem, né? Eu acho que no nosso caso é mais comum pra gente viver muito juntos, né? Então, a gente se questionou no início. Acho que a grande mudança é a obrigatoriedade no nosso caso, né? E eu acho que isso é uma coisa que faz a gente pensar um pouco, porque quando é uma opção ficar em casa, que acho que a gente acaba convivendo muito Sim. juntos, então o que para algumas pessoas está sendo com certeza uma novidade, para nós não é, mas acho que a obrigatoriedade tem um peso diferente, né? Isso acho que tem me feito questionar, enfim, refletir um pouco. E a gente também tem o costume bastante de ficar em casa, aproveitar a casa e passar os finais de semana aqui sem sair, né? É que tá sendo inédito o fato de... né, parece que quando você é proibido de sair, você fica com mais vontade de sair, né? Mas... O Guto me conhece, sabe que eu tenho mais vontade de sair. A Paula tem rodinha no pé, então você já conhece, né, Guto? Muito, gente, muito. É muito. Não, tem um monte de gente que escreveu aqui, não sai de casa, não sai de casa. Na verdade, se for sair de casa, sai com responsabilidade, mas a ideia é ficar o máximo possível em casa. Sim. Eu tô com saudades de vocês, obrigado por vocês terem topado trocar uma Obrigada ideia. pelo convite também. A gente agradece. Gente, a Paulinha e o Vitor, então, além de serem sócios e arquitetos, são casados, né? Enfim, fiquei pensando um pouco, né, antes de começar agora a live, queria contar um pouco como que a gente se conheceu, né? Que foi uma situação muito, muito especial. E aí eu fui dar uma lida no texto que a gente escreveu quando a gente se conheceu. E, nossa, caiu que nem uma bomba, assim. Faz muito sentido, é muito louco. A gente se conheceu, a Paulinha me ligou um dia, tinha saído o edital para o concurso para desenhar o pavilhão brasileiro na Expo
Universal, que seria em Dubai esse ano, né? Vamos ver, tem 4 anos isso já, foi 2016. Não, foi a gente 18. desenvolveu o projeto 18. 18. 2 Nossa. anos. 2 anos. E aí teve um edital brasileiro para fazer, e aí eu fiquei de um lado pensando, falei, putz, cara, qual que é o escritório que eu admiro, que eu respeito, que eu chamaria para fazer, porque é um projeto gigantesco, né? Não daria pra gente fazer sozinho. E aí aconteceu que Paulinho e Vitor também, nessa, putz, quem que a gente chamaria? Vamos chamar o Guto? Vamos. E a gente no mesmo dia tinha falado, vamos falar com eles da Pax, mas a gente não conhece eles. Putz, mas beleza, a gente se admira, vamos ligar para eles. E a Paulinha tomou a primeira decisão, ligou, né? E aí já na ligação, a gente já super empolgado, eu não acredito, a gente também estava pensando, que legal, nananana. E aí, bom, ficamos convivendo super intensamente, mais de um mês, intensamente mesmo, né? Para quem não se conhecia presencialmente. Nossa, a gente acampou lá. A gente acampou, ficamos acampados um mês, literalmente, todo fim de semana junto, madrugada, noite. Aí fiquei pensando como a gente deu sorte de montar uma equipe que foi, né, um time que foi muito foda. Tô vendo a Ludo aqui, obviamente, mas os curadores, né, o Roni Rodrigues e o Bernardo Mosqueira, a Dani Ruiz, vários colaboradores, né, e aí a gente entrou numa comunidade, assim, né, a gente estava ali por algo que a gente acreditava demais que era, e aí foi onde eu queria chegar, que foi nessa ideia de criar uma arquitetura, e eu acho que esse foi um grande aprendizado para os dois, né, que era criar uma arquitetura que unisse tecnologia e saberes ancestrais. Caraca, né? Assim, eu tenho pensado muito nisso nessas últimas semanas, falei muito disso nas lives com várias pessoas aqui, e aí hoje eu pensei muito nisso, né? Falei, cara, a gente se uniu com um propósito que a gente tinha muito em comum, né? A gente acreditava que aquela arquitetura falava disso. E aí eu fui ler agora o release, e aí o release que foi escrito especialmente, né, pelo Bernardo, pelo Roni, e com a nossa colaboração com a Dani, aí tem, bom, o grande conceito do nosso pavilhão era a noção de ciranda. Sim. A gente queria criar uma arquitetura que explorasse funcionalmente, esteticamente, conceitualmente o conceito de ciranda. E aí eu li aqui no conceito de ciranda, posso ler para vocês? Sim. Claro! Na ciranda estão todos em pé de igualdade, mas são todos diferentes. Todos movimentam-se juntos e todos precisam de todos para manter a harmonia. Ainda assim, respeitam-se os momentos de protagonismo e de recolhimento. Na roda, todos podem se olhar, reconhecer as semelhanças e as diferenças, espelhar-se para assemelhar-se, para se diferenciar. Na roda, todos são um único organismo. Mas esse corpo coletivo só é possível por serem todos perfeitamente diferentes. A roda é o nosso caldeirão da mistura cultural. Sabemos como entramos na roda, mas jamais saberemos como vamos sair. Cara, aí esse caiu como uma bomba, porque a gente estava vivendo um momento muito louco, que para mim o que está mais me chocando essa semana, desculpa se eu estou falando pra caramba, mas eu queria falar sobre isso. O que tá me tocando muito essa semana, eu estou muito sensível com isso, é que o problema não é nem o Bolsonaro. Foda-se o Bolsonaro. O Bolsonaro ele vai cair em algum momento, que é óbvio, ele é um palhaço, ele é um genocida, ele é ridículo, ele vai cair. Exato. O que tem me deixado mais triste essa semana é o bolsonarismo. E o bolsonarismo é mais forte do que o Bolsonaro. O Bolsonaro vai embora, o bolsonarismo continua. Né? Porque existe uma absoluta falta de empatia, de cuidado com o próximo, né? Um egoísmo extremo. Eu vou sair de casa. Isso estava entranhado de alguma forma dentro da nossa sociedade e apareceu. Né? E quando a gente fez o pavilhão de Dubai, a gente falava muito sobre as diferenças, né? E aí a gente, junto com os curadores, encontrou essa ideia de que nas culturas ancestrais, nos nossos antepassados, né? Nos quilombolas, nos indígenas, nos ribeirinhos, nos caboclos, tinha muita cultura do círculo, né? Onde eu sento, onde todo mundo se olha com a mesma igualdade, né? E como a gente acabou migrando para uma sociedade que senta numa mesa retangular com uma cabeceira, né? Tem um líder, as pessoas não se olham direito. E a gente acabou discutindo muito isso, a exaustão, né? E aí eu só queria começar falando disso, assim, porque eu acho que a gente começou com o pé muito direito nessa amizade. E agora está fazendo muito sentido olhar para o nosso projeto. E é isso, queria saber um pouco como é que vocês estão, o que vocês pensam sobre essa questão que a gente discutiu tanto 2 anos atrás, quando ela vem à tona agora, né? Foi legal, Guto. Você lendo o texto, eu lembrei que começou com uma
imagem, uma frase muito impactante que era: eu sou porque nós somos. Na incursão nesses últimos, quando a gente completa 10 anos esse ano, a gente teve que ir para trás para entender até agora o que queremos ser daqui para frente. E foi lindo. Voltou. Voltou? Voltou, desculpa, eu tive que cortar o Wi-Fi aqui e colocar o 4G. Então, e a gente percebeu nesses 10 anos que não teve nome mais apropriado do estúdio, que foi discutido durante muito tempo, que foi Pax, que era que a gente designar pessoas, são participantes, e cada vez mais isso faz mais sentido, né? Essa coesão entre as pessoas em prol de um bem, de um projeto comum. Então, isso é o que está Tá falhando. Gente, vocês estão no 4G ou vocês estão no Wi-Fi? faltando Eu ia hoje. sugerir que vocês colocarem no 4G para ver se melhora. Voltou? Estamos de volta? Estão me ouvindo? Não? Foi? Tá no 4G? 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 Cortou de vez, né? Ô, meu pai, acho que eu vou ligar de novo. Ai, gente, é isso, né? A gente tá na era... Aí voltou. Ou não? A gente tá na era pré-histórica da tecnologia. Eu acho que os nossos filhos vão dar muita risada que a gente ainda fazia live dessa maneira, que a gente acessava a internet dessa maneira, né? É muito pré-histórico tudo isso, apesar da gente achar que a gente é super tech. Eu acho que eu vou ligar, eu acho que eu vou encerrar com vocês e vou, parece que travou, será que fui eu que travei, gente? Como é que tá? Eu tô aí, você tá vendo? Parou tudo aqui. É muito pré-histórico tudo isso, apesar da gente achar que a gente é super tech. Meu Deus. Bom, gente, eles saíram, vamos... É isso, gente. É a era pré-histórica, né? Eu acho que os nossos filhos e os nossos netos vão dar muita risada quando eles souberem que a gente acessava a internet, as redes sociais dessa maneira. Primeiro, numa telinha dessa, bidimensional. Né? Eu acredito muito no poder da casa ser uma grande interface comunicante. Eu não acho que vão ter telas em todos os lugares, mas eu acredito que a gente não vai ficar nas telinhas pequenas, né? Que as próprias paredes vão ter telas e câmeras e eu acho que vai ser muito legal fazer uma live dessa daqui uns 10 anos, 20 anos. Vai lá, Matrix em breve. Vai, Jefferson. Deixa eu convidar de novo. Vamos lá, Paulinho e Vitor. Second round. Coloca o 4G aí. Vamos ver se o 4G de vocês vai contribuir agora. Só para lembrar que vocês estão praticamente no sítio, né? Vocês estão bem longe. Está na roça. Agora está ótimo. Tá bem agora? Beleza. Pronto. Bom, não sei que parte que parou. Até que parte você ouviu? O Vitor estava falando da Pax, da concepção do nome. Da onde surge o nome, o que o Pax significa. E são pessoas em prol de um objetivo comum. E hoje, talvez o que mais causa angústia dentro do cenário atual que nós vivemos aqui no Brasil é que parece que não tem um projeto coletivo. E se tem um que está meio disfarçado, parece que é tornar o Brasil um grande país agrário, uma grande fazendona. Então, isso fala muito, é muito contrário a tudo que a gente pensa como desenvolvimento para um país. Eu nem sei se existe esse plano mesmo, mas é o que parece. Estou vendo o que rola na TV, onde o agro é pop, né? E a gente só vê fomento para esse setor. Então, isso preocupa bastante. Então, acho que hoje em dia não dá mais para pensar nessa causa própria, né? Do que, beleza, eu consumo, eu tenho dinheiro para consumir, eu consumo o que eu quiser, eu faço isso. Eu acho que o grande problema são as escalas que nós entramos, né? São quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, você não dá mais para a gente pensar eu sou porque eu sou, eu quero. Eu sou porque nós somos todos juntos. Acho que é um pouco isso que nós acreditamos. E acho que quando a gente
oficializou a Pax e buscou esse nome que representasse um grupo, eu confesso, inclusive hoje, agora há pouco, a gente aproveitou que é o dia do trabalho, que foi uma das coisas que a gente conversou um pouquinho, mas nem sei se vale a pena entrar nessa questão, porque é meio profunda, mas agradecer aos trabalhadores como colaboradores nossos, porque a nossa prática dentro do estúdio carrega muito isso. Acho que no momento em que a gente idealizou o estúdio, éramos nós dois, né? Na verdade, não éramos nós só, a gente desenvolvia concursos, assim como a gente fez com você, com outras pessoas, e foi justamente por isso que a gente, naquele momento, quis dar um nome de grupo, porque a gente não entendia como de um ou de outro, né? Já eram de todos. E a gente também entendia que eram pessoas que poderiam vir e ir, né? Sim. Que não seria um grupo... Tudo estava em constante mudança, né? Não daria... Então a gente se via nesse cenário de 10 anos como as pessoas que perduraram e passaram por todas essas histórias, né? Mas acho que hoje isso faz mais sentido ainda, né? Claro que com o tempo a ideia vai se consolidando, mas é muito gostoso perceber que depois de 10 anos dessa concepção, isso faz ainda mais sentido. E aí vem de encontro exatamente com o que você falou e foi uma ótima lembrança, porque eu de fato não lembrava desse texto da ciranda, e ciranda é uma coisa maravilhosa, né? É realmente isso, precisa de todos para formar uma ciranda, né? E a gente foi bem louco, porque a gente quis manifestar na arquitetura, literalmente, né? E a gente faz um prédio que ele é uma ciranda, ele é uma esfera paramétrica distorcida. Aí tem uma grande praça que celebra essa diversidade cultural que existe no Brasil. E aí, em volta, a gente criou uma arquibancada que chamava Arquibancada da Empatia, que tinha sensores, que a ideia era unir esse edifício inteiro, brasileiros e estrangeiros, numa Expo Universal. Eu fiquei lendo o texto, eu falei, cara, independente da escala, né, se a gente conseguisse em todos os nossos projetos poder trazer isso no começo, né, eu lembro que uma das primeiras reuniões que a gente fez, a gente falou, cara, o sorriso é uma coisa que a gente podia buscar na arquitetura, né? Você já pensou que lindo a gente pensar desde o início da arquitetura, como que a gente faz para as pessoas sorrirem quando elas entrarem num prédio? Né? Ou seja, a gente fica falando de valores que são muito mais abstratos. A arquitetura fala disso, a arquitetura na sua essência é isso, mas quando a gente migra, né, para uma sociedade que é muito mais centrada na produtividade, né, no capitalismo, no eixo, na funcionalidade, né, a gente para de pensar nisso. E eu acho que agora, nessa quarentena, voltamos a pensar nisso e eu espero que a gente consiga aplicar mais isso, né, nos nossos projetos. Não sei como, mas que a gente possa voltar a sonhar com esse tipo de cidade de arquitetura, né? E vocês me trazem muito isso. Você sabe que a Paula outro dia falou um negócio interessante. Ontem a gente teve que ir ao escritório arrumar algumas coisas. As máquinas ficaram sentimentais, acho que às vezes estão 45 dias abandonadas, elas começam problema. Elas são super sentimentais. E aí a gente parou no posto de gasolina, a Paula olhou para o frentista e ela falou, nossa, a gente perdeu o sorriso. Porque tá todo mundo de máscara. Né? E aí você não sabe o que as pessoas estão... estranho. Você nunca tinha pensado nisso. Puta, é verdade. A gente não sabe se o cara... Só quando ele sorri ainda o olho fecha um pouco. A gente consegue identificar alguma coisa. Acho que o sorriso largo fecha bem o olho. Eu adoro o sorriso largo. Então o meu fica bem fechadinho, o Guto sabe. Vamos desenhar uma máscara, né? Transparente. Sorriso. Né? Eu encontrei a Ludovica essa semana, no escritório, a gente se olhou. Aí eu falei, olha, eu tô sorrindo, tá? Eu tô de máscara, mas eu tô sorrindo pra você. Aí a gente se emocionou. Exato. Perde um pouco a expressão, né? Sim. Escuta, algumas... Não, eu tenho falado muito nas lives, né? Tenho refletido muito nas lives, né? E nessas semanas sobre o futuro da arquitetura, o futuro da cidade. Eu acho que entendendo também essa coisa horrível que está acontecendo, né? Tentando tirar muitas lições de tudo isso que a gente está passando, é uma guerra, né? A nossa geração não viveu nenhuma guerra, a gente está vivendo como se fosse uma guerra, né? Não deixa de ser, a gente está vendo que vai piorar, infelizmente. Mas eu tenho pensado muito qual é o futuro da arquitetura. Eu acho que com vocês a gente tem tido discussões, né, nesses últimos 2 anos de amizade e de trabalho juntos, o futuro. E vocês também foram responsáveis em me apresentar no nosso projeto do pavilhão a tecnologia sustentável da construção em madeira. E vocês são super pioneiros no Brasil e no mundo em edifícios, em objetos, em projetos que entendem a madeira como talvez o único caminho futuro possível para a construção.
Aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, assim. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco por que vocês, por que vem essa paixão pela madeira, por que a madeira é um caminho possível e talvez um dos únicos caminhos possíveis para o futuro da arquitetura. Para daí a gente poder falar um pouco de produção digital também, que eu acho que é uma outra coisa que nos move muito, assim, né? E que faz muito sentido, mais do que nunca, pensar nisso, falar disso agora, né? Legal. Talvez eu possa ir coisa, e aí depois o Vitor, que pesquisa bastante sobre construção em madeira, que acho que é o que mais atenção e que consigo falar com mais propriedade, de uma mudança que eu vejo e que impactou bastante. O que eu fiz, pratiquei bastante logo que eu saí da faculdade, logo que eu me formei, trabalhei em alguns lugares. Isso fez parte do meu aprendizado como arquiteta em outros estúdios, para arquitetos que eu admiro muito, enfim, e foi uma escola de projeto executivo. E não demorando muito nesse assunto, mas para dizer que é um conteúdo grande de desenho, parte da arquitetura, do que é o conteúdo que a gente entrega efetivamente. E foi muito, a gente começou a se questionar sobre o futuro da construção e da arquitetura. Pensar que esses projetos executivos vão ser revistos, né? Eles vão acontecer de outra forma. O processo, né? O processo como um todo e a documentação. Isso, a documentação. Né? Porque a gente faz uma documentação muito extensa, dependendo do projeto, mais de 100 folhas, e interpretada por uma outra equipe, e que obviamente existe falhando. Tá travando? O pessoal tá falando que tá travando. Tá super engraçado, porque a imagem tá num tempo e o áudio tá no outro. Tá meio mágico, assim. Será que vocês podem entrar e sair de novo? Poder. Quer tentar no meu? Tem que entrar e sair de novo. Acho que a internet de vocês tá ruim. Vamos ver. Talvez seja o local que vocês estão. Vamos lá, gente. Vou tentar de novo aqui. A gente sabe que esse horário é difícil, né? 7 horas, dia do feriado. Vamos chamar eles de novo. Aqui, estou chamando vocês de novo. Vamos ver. Assim, somos apaixonados por construção em madeira. Eu estou particularmente apaixonado. A gente tem feito muita pesquisa no estúdio Guto Requena sobre construções em madeira, CLT, porque a madeira é uma tecnologia para ser empregada nesse momento com mais seriedade e maior quantidade nos nossos projetos. A gente está fazendo junto um projeto para Casa Cor, o estúdio Guto Requena junto com a Pax. Deixa eu chamar eles de novo aqui. Tá travando bastante. I know, gente, eu sei. Ai, meu Deus. Vou chamar de novo eles aqui. Ops, apareceu o Hugo agora. Ai, gente, viva a informalidade, né, da live. Ainda bem que você tá... Ai, não, amor, tá mudando aqui, peraí. Eu juro que eu tô clicando na carinha para convidar a Paula e o Vitor. Agora foi. Vamos lá. Tá muito engraçado, gente, essa live que você clica e vira a câmera. Ainda bem que o Hugo está bem vestido de roupa, trabalhando. Aí. O que você tá se divertindo? Eu tô me divertindo muito, porque eu fui clicar aqui, aí virou a câmera, aí o Hugo tá todo sério trabalhando lá. Eu vi. Eu só vi você falando que não tinha internet só porque a gente está aqui no interior de São Paulo. Agora funcionou. Aqui na roça é difícil, internet rural é difícil aqui. Eles estão no Panambi, tá, gente? Eles não estão tão longe, tá? Paulo, você estava falando que você trabalhou muito fazendo projeto executivo e que você entendia que na finalização da obra mudava muito, tinha muitas mudanças. Exato. Então, o projeto executivo, ele é uma documentação que vai para a obra, né, cheia de intenções do arquiteto, da equipe de arquitetura, mas muito distante do que efetivamente vai ser construído. Não à toa geram tantas dúvidas, né? E não à toa também a gente, como arquiteto, busca detalhar o máximo possível, porque é uma linguagem, né? Então, vai como um comunicado para a equipe de obra entender tudo que precisa ser feito. E aí, quando a gente se questiona sobre a construção em madeira,
e fala, né, sobre essa possibilidade de você projetar, prevendo tudo que vai ser fabricado em máquinas e por isso, com precisão e com os detalhes necessários à construção, a responsabilidade do desenho é muito maior, né? Então, a gente volta a ter responsabilidade sobre esse desenho. A gente conversa muito sobre isso, porque Porque é natural que aconteça dentro, até como ensinaram para a gente o processo de arquitetura, né, na escola, é, é muito engraçado porque a gente teve que inventar um modo de se fazer as coisas, né? Porque naturalmente lá atrás, quando a profissão vinha da engenharia, lógico que esses grandes arquitetos que a gente tanto adora, Paulo Mendes, o Artigas, tal, eles vêm dessa escola do saber fazer. Quando o Zumthor ganha o Pritzker, ele fala assim, eu não sei o que estão ensinando hoje em dia, parece que a gente está ensinando, não arquitetos, ele falou, não sei mais o que estão ensinando, eles estão ensinando filósofos, pessoas que é, querem falar mais sobre o fazer e não fazem, porque ele falou sobre o tempo que se fazia as coisas, se costurava, se fazia, se botava a mão na massa. E talvez com a fabricação digital a gente resgate esse pôr a mão na massa. Se a gente não fizer essa analogia, essa transição e só replicar o que a gente faz, né, que é só terceirizar essa situação, essa etapa, a gente de fato ensinar nas escolas aí colocar os alunos para botar a mão na massa mesmo. Tem que fazer, cara. A gente não pode só aprender sobre como fazer paredes. Nós temos que fazer parede, cara. Você quer construir uma parede de bloco, então vamos assentar bloco. E eu acho que através da fabricação digital, acho que faz mais sentido trazer isso para o ambiente também do aluno, onde o cara de fato bota a mão e faz a interface é amiga, né? Nós não somos nativos digitais, apesar de trabalhar com computadora, nós não somos nativos digitais. Eu cresci, né, vendo meu avô e meu pai na marcenaria, né? Isso depois é até engraçado. É uma história que eu conto lá para frente. Vou tentar não ser devagar. Mas a madeira acaba sendo, dentro desse processo de fabricação digital, a mais viável, porque a usinagem ela não precisa de água no processo. Se for usinar aço ou outros materiais, o processo é mais custoso, as máquinas têm que ser mais robustas. E madeira, principalmente o que mais tem se utilizado no Brasil e no mundo, que é o pinus, a densidade, ela é uma densidade, putz, assim, o pessoal que gosta de madeira fala que é mole, né? A gente fala madeira, densidade média e tal, mas realmente ela é uma madeira de fácil usinagem. Você não precisa de um grande equipamento para usinar. Inclusive, você pode até fazer tudo à mão, tudo com máquinas que eles chamam de power tools. Então a madeira acaba encaixando perfeitamente com todo esse universo da fabricação digital, que não funciona só para madeira. Isso funciona para aço, para pedra, para acrílico, enfim. Tudo que uma máquina conseguir processar, você vai conseguir transformar. E a madeira acaba entrando aí com potencial arrasador, porque é barato o processo, né? Porque se você colocar dentro do processo, você falar assim que nós vamos utilizar a madeira, o processo tem que ser mais barato também, né? Não adianta a gente falar, são máquinas gigantescas, que os custos são gigantescos, e aí você transfere esse custo também diretamente para a obra, não tem jeito. O que a gente acredita é que vai acontecer essa micro-revolução, né? Dessas máquinas cada vez mais baratas, as pessoas tendo o conhecimento delas e conseguindo fazer esse processamento, essa transformação dessa matéria-prima. Então, acho que a madeira é o caminho viável, né? Ela é o futuro, até porque ela é renovável, é uma fonte renovável, e a gente explora muito mal ela, né? A gente tem lugar para plantar madeira, tem campo, tem área, mas no final das contas a gente planta para fazer carvão. Uhum. Eu Eu tava. tô aproveitando enquanto o Vitor fala para ir olhando também. Desative os Não, é comentários. legal, porque uma das coisas que uma amiga falou Só um é que às vezes as pessoas fazem perguntas que são interessantes responder, interagir, enfim, né, Sabe colocações. sabe o que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando agora? A gente sabe que antigamente não tinha distinção entre arquitetura e engenharia. Existia um profissional com formação completa.
Ele era um mestre, Exato. ele era um arquiteto, ele era um engenheiro. Né? E parece que Exato. as novas ferramentas digitais, a produção digital, máquinas de CNC especialmente, impressão 3D, devolvem essa possibilidade de ser um arquiteto engenheiro. Né? E acho que vocês representam Exato. isso no trabalho de vocês. Vocês têm um escritório de arquitetura, nesse caso, vocês ainda têm uma empresa de fabricação digital, onde vocês podem produzir, prototipar e fabricar os próprios projetos e projetos de terceiros. E nesse processo, vocês aprenderam a desenhar pensando exatamente como você está falando, que é esse pensamento do processo produtivo, onde tem descarte próximo de zero. Né? Então, assim, você desenha exatamente o que vai ser produzido, ao contrário de uma produção, de uma construção civil tradicional, que você fala, eu acho que vai ser 5 mil tijolos e 5 quilos de cimento. Aí, só que não é isso, acaba, falta. Exatamente isso. Exato. E na construção que vocês estão propondo, que a gente está estudando, você desenhou na máquina, você sabe exatamente quantas chapas, como vai encaixar. Isso é um Lego, né? Vai pronto para a obra e é montado, né? Isso é uma revolução, né? É isso mesmo. E aí, você acho que resumiu perfeitamente. Exato. E é justamente sobre isso que a gente se questiona muito e se envolve, se dedica. E a gente acredita, quando você fala em futuro da arquitetura, muito nisso. Porque a gente entende que a mudança nesse processo, né, com a possibilidade de utilização dessas máquinas e desse tipo de construção que hoje, inclusive, você tem a oportunidade de fazer junto com a gente, vai trazer de volta o domínio, né, para o arquiteto, no sentido do que vai ser construído. Consequentemente, traz de volta uma coisa que eu falei um convite da arquitetura paulistana, que é um projeto super legal do Marco Artigas, e que me chamou muita atenção também quando eu pensei sobre isso para falar naquele dia, que é a responsabilidade do arquiteto e consequente remuneração do projeto. Porque remuneração e responsabilidade andam juntos. É natural, né? Então, às vezes a gente fica se comparando à equipe de obra, à engenharia, mas a gente também tem que abraçar algumas responsabilidades de volta, e essa vai ser uma maneira muito linda de se fazer isso, né? Porque a gente vai conseguir efetivar o que a gente pretende no desenho, no modelo, né? O que a gente pretende como projeto, e isso efetivamente vai ser feito. Até porque não depende da interpretação de outras pessoas. E quando outras pessoas interpretam, às vezes, pode até ser propositadamente, né? Por preguiça, enfim, mas quando é uma boa equipe de obra isso não acontece. De toda maneira, só a leitura, ela já possibilita... Equívoco, né, de obra. Equívoco, exato. Então, uma vez que a gente tem esse processo de desenho executivo, onde de fato o desenho executivo é o que vai ser enviado para uma máquina executar, não tem a interpretação de alguém no meio. E isso, acho que dentro do que a gente vem desenvolvendo, é o que mais me chama a atenção, porque eu desenvolvi muito projeto executivo. Agora, Paulo, é muito engraçado, porque não parece óbvio. Imagina a gente escutando isso daqui uns anos. Isso não é o óbvio, tipo... Por exemplo, por que a indústria da construção civil e da arquitetura é a última a adotar esse processo que é óbvio? A indústria naval, a indústria aeronáutica, a indústria de design de produto, todas essas outras indústrias, por exemplo, já adotaram esse modelo Kanban, né? Aquilo que eu desenho é literalmente o que vai para uma máquina que produz sem desperdício, com transporte. A gente sabe o peso, sabe quanto vai custar, sabe de onde vai vir essa matéria, né? É engraçado que a gente está falando de uma coisa que provavelmente daqui poucos anos, décadas, vai ser o óbvio, né? Não vai fazer sentido mais discutir. Mas é uma coisa aí, Gu, então, mas aí eu acho que a resposta é justamente o material, que foi onde a gente começou a conversar. A madeira possibilita isso. E madeira, quando a gente está falando de madeira, você fala assim, mas madeira sempre existiu, né? É mais ou menos. A madeira boa do Brasil nunca ficava aqui. O mercado interno não consumia também. Então, a gente não tinha compensado de qualidade, a gente não tinha painel de pinos de qualidade, a gente tinha coisas assim que atendia o mercado interno para fazer tapume. Então, à medida que a gente também consumir, a gente tem visto isso já nos últimos 5 anos, que as empresas que exportam a madeira para o mercado internacional estão abrindo as portas para o mercado interno para consumir esse material também que só ia embora daqui, né? Só uma observação que eu queria que você fizesse, Vitor. Passou um comentário aqui falando que as pessoas não usam madeira porque é muito mais caro do que uma construção convencional. E eu aprendi com vocês, e agora na prática, com os projetos novos, que na verdade não é. Que é mais barato. Conta por quê. A gente precisa... Exatamente. A gente precisa, depende do que madeira que está sendo falada, né? Se a gente falar
Porque tem que tomar cuidado também, porque existe uma onda, a gente sempre teve coisas como assim, puta, agora a moda é falar do CLT em si. Eu acho muito legal, porque na verdade ele é a ponta do iceberg disso tudo. Ele foi a última tecnologia a ser criada dessa madeira engenheirada. Mas ele é só a ponta do iceberg disso tudo. Tem o MLC, tem o LVL, tem o próprio compensado, que às vezes as pessoas não acham que estruturalmente o compensado dá para usar. Ele dá para usar desde que ele seja feito de forma adequada, com a cola certa. Essa madeira pode ser usada. E tem a madeira bruta, né, também, que aí o processo é um pouco mais diferente, mas também dá para usar tranquilamente. Se você for ver o custo da madeira em si, o metro cúbico dela, nem é o mais caro da obra em si, né? Tem que ver muitas vezes como esse processo está sendo feito. Porque, no caso, o projeto que a gente está fazendo juntos, está dando um preço muito legal, assim, a gente não passou de R$ 1.000 por metro quadrado de estrutura de madeira, isso assim, é fantástico, né? Você fala da estrutura e fechamentos da casa, né? Então, a gente está falando de uma coisa que é efetivamente barata, a gente tem se dedicado cada vez mais a entender esse processo, utilizando máquinas pequenas para não encarecer também o processo, porque às vezes a transformação da matéria-prima também acaba encarecendo, não é nem a matéria-prima em si, é a forma como ela vai ser processada. Que maquinário que está no meio, o que está ali, o que está de custo que você não visualiza dentro desse processamento. Então tem isso também, né? Sabe Então o tem que que eu tomar queria cuidado lembrar? quando a gente fala. Desculpa. Não, desculpa te cortar, mas sabe o que eu queria falar? Uma coisa que eu acho que é importante, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é, especialmente agora, nesse momento de quarentena e de corona, a gente está questionando muito, por exemplo, o que é custo. Custo Sim. do quê? Tem um custo financeiro? Tá, talvez a madeira é um pouco mais cara do que o concreto, porque o concreto... Só que tem um outro... A gente está começando a falar de um outro tipo de custo, né? O custo ambiental. E eu acho que o que deve acontecer nos próximos anos precisa começar a ser cada vez mais facilitado e mais barato construções sustentáveis e mais caro a construção não sustentável, porque a gente está falando de um custo ambiental. Se a gente quiser sobreviver como espécie humana, não dá para a gente continuar construindo usando tijolo e concreto do jeito que a gente constrói. A gente sabe que a construção civil, tem alguém que falou aqui na live, é o segundo maior emissor de CO2 no planeta, é a construção civil. Então, assim, a que custo, né? Sim. Exato. É porque a produção existe uma acaba indústria, sendo... né, Não, e, que assim, favorece também esses materiais que são utilizados hoje. foi a opção que nós fizemos lá atrás, né? A gente fez uma opção e não mudou. E até então, se também não, é o que eu falei lá no começo, se não houver um plano claro de desenvolvimento, que é mudar a matriz energética, vai ser difícil, porque o que a gente está fazendo hoje aqui, você vê todas as pessoas que estão trabalhando com madeira, né, Rewood, Crossland, a gente, o Triptych, enfim, essas empresas que estão usando madeira, efetivamente são poucos ainda, são poucas andorinhas para fazer um verão. A gente tem que ter, de fato, um plano de governo que fale para isso acontecer e a gente muda essa estratégia de matriz energética, senão isso não vai acontecer efetivamente. A gente vai continuar, também, aí que entra também a questão do custo, né? Por que se torna caro? Porque a demanda também é baixa, né? Então não tem uma produção também muito efetiva, dependendo do tipo de madeira, né? Enfim, por isso que hoje a gente optou por estudar muito mais o compensado, que é realmente desenvolvido, tem qualidade, hoje os compensados aqui têm muita qualidade, e tem, inclusive, vários tipos de qualidade, barateando cada vez mais, né? Dependendo da classe que você vai usar. E só o que muda é a capa e a cor, a face do compensado, né? Aquele compensado mais bonito, sem nó, ele custa caro. E aquele outro que tem uns nozinhos, umas falhas, mas internamente, estruturalmente, ele continua ainda muito bom, ele é mais barato. Então, é esse que vai ser usado para a estrutura, que não vai aparecer, enfim. Tem uma série de coisas que vão barateando também a construção nesse método, né? E aí tem um comentário aqui da Bia que fala sobre a natureza, que você falou também, e é isso. Acho que a gente tem que começar. Esse momento que a gente está vivendo hoje deixa muito claro que a gente precisa olhar mais para a natureza, né? E a gente, na verdade, eu costumo falar isso porque tem me incomodado muito falar sobre a natureza como se eu não fosse ela. É muito estranho. Esse é o ponto que a gente errou feio, né? Se referenciar a natureza na terceira pessoa é dramático, porque a partir do momento que a gente não se entende como natureza, é que a gente destrói ela, né? Então, de fato, acho que entra nessa história do sistema Sim. construtivo, da utilização da madeira, que para a gente a pré-fabricação, né? Porque, no fundo, quando a gente fala em indústria da construção civil,
Acho que o que não existe é uma indústria, né? A gente tem um Frankenstein da construção civil, né? A gente tem um cara cuspindo concreto lá na ponta, o outro mandando brita, um cara mandando PVC, o cara mandando... E de repente a gente se junta num terreno, quando vai construir do zero, vazio, e começa uma indústria ali, de fato. Tem que ser, é uma indústria, mas entra lá para ver se é uma indústria. É uma coisa totalmente desarticulada e ou às vezes um erro de desenho causa um problema. A gente não pode mais tampar o olho para isso, né? É difícil, é duro, porque tem vários níveis de construção, né? Tem lá os 5% que constroem com excelência e tem os 95% que estão construindo como se fosse, cara, 500 anos atrás, Eu, igualzinho. eu tô descobrindo, cara, que eu nunca pensei de verdade, com profundidade, sobre sustentabilidade. E tô muito incomodado com isso. A gente não aprendeu na faculdade. A gente só fala, É, fala, fala de sustentabilidade como se fosse um adereço. E não é, né? é. É um modo de vida. E aí, Paula, quando você fala da gente falar na natureza em terceira pessoa, rolou muito aqui nas lives e tem rolado muito, né? Já tá bombando há um tempo, ainda bem, mas agora parece que ainda mais. Ou, por exemplo, o Ailton Krenak, né? Ou seja, essas lideranças Sim. que são também, né, que Uhum. falam sobre ancestralidade, e eu vi que você também postou o livro, né? Como que é Paradiar o Fim do Mundo? Não, foi o. Ai, caramba. Foi um Nove, outro texto que eu Como Adiar postei. o Fim do Mundo. Bom, Ailton Não, foi Krenak, o. né? Enfim, e é É do Celso Roth. Krenak, mas é um outro texto. Mas é justamente, e para eles, claro, né? Para quem vive no meio da natureza, isso é muito óbvio. A gente se distanciou muito. E são coisas. Às vezes eu tento falar, eu falo isso para o Vitor, uma linguagem um pouco mais clara, para ver se, assim, é muito simples quando você fala para as pessoas, você é a natureza, né? E isso tem que cair dentro da nossa cabeça de uma vez por todas. A gente não pode mais falar, a gente tem que proteger a natureza. A gente está dizendo que a gente tem que se proteger. Falar, É, amanhã não o está Amanhã vendo. Não Está à Venda, que é o texto do Krenak, que eu postei também. Muito bom. Porque está disponível, né, o PDF, independente de comprar o livro. E, assim, é um texto rápido, é uma informação que a gente tem nas mãos mesmo, de pessoas que são, no meu ponto de vista, iluminadas, têm esse contato com a natureza muito forte, essa compreensão. A gente que vive na cidade também se distancia muito disso, né? É, a água cai do chuveiro e a gente não sabe, se a gente não se questiona um pouquinho de onde ela vem, né? Aliás, acho que isso também é um outro tema, que vem de encontro com a construção e com todo o processo de construção, que é o processo inteiro, né? Desde o início até o final. Isso para tudo, né? E para a arquitetura também. Acho que tem que haver esse questionamento, né? Quando você começou falando, eu achei que você ia citar alguma coisa relacionada à alimentação, que eu tenho visto também nos seus posts. E tem, tudo isso está Não interligado, na dá verdade, a mais para origem, comer né? carne do jeito que a gente consome. Eu cresci É, comendo carne 3 vezes Exato. por dia. Era um presunto no café da manhã, um bife na hora do almoço e mais um bife à tarde. Assim, não dá para comer, crescer, não dá. A gente não Não tem faz nenhum como, né? sentido. É, e aí, então, assim, né, são algumas coisas que são chave para serem questionadas. A origem, né? De onde vem, qual o processo e como termina. E isso se aplica a tudo. Então, a arquitetura é só mais uma das disciplinas que devem ser questionadas, como um todo nesse sentido. A sim. alimentação também. Então, a origem. E aí, você falando me fez pensar uma outra coisa que também a gente conversa bastante, que é a escala. Quando você fala para mim, comer carne todo dia, a todo momento, né? Aí é Imagina uma. as 8 bilhões de pessoas comendo carne todo dia, a gente destrói. Comendo Exato. soja, O teve problema é que a soja, gente né? tem que pensar, A Ou seja, eu escala soja, é. volta soja, a ao... mesma coisa, né? Vou destruir se for a soja tradicional, né? Exato, exato. Não adianta também mudar da carne para a soja que vai continuar desmatando a floresta. Então, o problema tudo é escala, né? Não tem jeito. Se a gente falar, o problema não é só comer carne do jeito que a gente come. Não é possível o quilo da carne ser mais barato do que um quilo de queijo de mussarela. É a Você mesma fala assim, não coisa. faz sentido. Não, isso que está falando é perfeito. É a mesma coisa quando você entra numa loja, numa Zara da vida, numa H&M, e uma camiseta custa mais barato do que um hambúrguer, do que um sanduíche da esquina. Tem uma coisa errada no Sim, processo produtivo todo, na cadeia toda, né? A gente, É, a gente falou aqui um pouquinho de conceito no começo da live, aí a gente falou um pouco sobre processos produtivos, materiais, né, a madeira. E aí tem uma outra coisa que a gente já vem discutindo também, já nesses 2 anos aí de amizade e trabalho juntos, que agora vem com muita força, assim,
nas reflexões, a gente já falou um pouco sobre isso, que eu tenho pensado muito sobre arquitetura menos como o edifício arquitetônico. Isso vai existir, mas talvez a gente migre para um momento que vai ser cada vez mais difícil construir esses grandes edifícios. A gente tem falado muito mais, né, de reuso, hackear, requalificar, reaproveitar. Tem um monte. Né? Só no centro de São Paulo, 35% dos imóveis estão abandonados. Aonde que a gente está focando a nossa energia criativa, né? Como construtores, como engenheiros, em construir o novo, né? Assim, tem outras maneiras de ver e de fazer arquitetura. E tem uma outra coisa que eu acho muito apaixonante, que a gente discute muito, que é essa noção de co-design, coautoria, né? Entender a arquitetura como um grande sistema, né? Uma maneira de pensar. E aí, essa tecnologia que a gente está discutindo aqui, que vocês são pioneiros, que é usar o CLT, outras tecnologias de madeira, como você falou, com produção digital, com corte a laser, para a gente possibilitar e permitir arquiteturas modulares, né? A gente falou muito disso recentemente, que é a gente criar sistemas em que as pessoas comuns podem, de certa maneira, desenhar as próprias casas, customizar as próprias casas. É quase como a gente pudesse dar para as pessoas a possibilidade de elas serem mais coautoras, mais criativas, né? É um pouco do que as pessoas já vêm fazendo nos seus Instagrams, editando vídeo. Todo mundo gostou de ser um pouco mais de editor, né? Todo mundo é um pouco de editor. Edita conteúdo, produz conteúdo. Por que nas nossas casas tem que ser tão careta e tão diferente? Eu entro numa casa que um arquiteto desenhou e que é tudo ali parado, estável. E essas tecnologias que a gente está falando nos permitem planejar essas arquiteturas que são flexíveis, customizáveis, desde o início, né? Desde a criação. Imaginar que plataformas que as pessoas podem desenhar juntos, né? Sim. Alguém citou já aqui o Wiki, que é o real, né? O projeto que a gente está fazendo juntos, que é o Wiki House, é isso também, né? De ter interferência, nem sabe quem é, mas o autor, a gente se apropriou de um desenho, de uma técnica, pegou os detalhes, adaptou, construiu outra coisa. E ninguém sabe onde começa e onde termina tudo isso, né? Porque eles também construíram de forma colaborativa e isso eu acho que é realmente o futuro, né? Se vê, é engraçado porque quando a gente fala de direitos autorais, isso é uma coisa realmente relativamente nova, né? Quando existe essa separação entre o fazer e o pensar, né? Que quem pensa não executa, porque não tem sentido. Se você executa um copo e só você faz o copo, por que você vai ter direito autoral sobre o copo? Porque só você faz o copo. Então, quando esse fazer vai embora da mão do pensador, né? Isso a gente tem uma cisão grave no processo. Então, aí acontece essas coisas que é o direito de propriedade intelectual, que até então isso é uma coisa que se discutia recente, né? Não tinha isso. Vitor, vai conta falar um pouco pro mais. As pessoas não sabem o que é uma Wiki House no geral. Conta um pouco mais, explica o que é a ideia, o conceito de Wiki House, como funciona. Esse projeto, só para explicar, quem está assistindo, a gente está fazendo um projeto junto para Casa Cor, ficaria pronto agora, início de junho. Aliás, nesse dia, hoje, nesse momento, a gente estaria em montagem. E É verdade. a gente ia montar em 5 dias, né? Está sendo produzido pela Zero Máquina. Mas conta um pouco, então, o que está por trás desse projeto, que eu acho que é muito, muito interessante. É legal, porque aqui já teve algumas experiências ligadas ao mundo acadêmico, né? Na UFRJ, ele teve o projeto da Clarice, teve uma outra experiência no UFBC, e agora o pessoal do Mackenzie também está desenvolvendo um módulo. E esse está sendo o primeiro módulo feito para a iniciativa privada, né? A gente está construindo uma casa de 100 metros quadrados a partir de uma arquitetura que, quem quiser saber um pouco mais, o site chama Wiki House, é uma organização, e quem está acostumado com o universo digital, o Wiki sempre foi associado o Wiki a tudo que é colaborativo, né? Wikileaks, Wikipedia e a Wiki House, é assim também, que é uma visão em que é a idealização de uma casa, uma habitação para ser barata, né? Para ser viável e ser construída digitalmente, através de máquinas de pequeno porte. Então, quando a gente viu isso lá nos idos de 2015, a gente falou, puta, é isso, né? A gente vai ter que viabilizar isso. Então, a gente fez uma incursão para saber e tentar viabilizar aqui de um jeito mais acessível e barato possível, né? Então, o interessante disso tudo é que o fato de ser colaborativo é o que torna interessante tudo isso, porque tem muitos detalhes que vêm ali, mesmo quando a gente construiu, teve alguns detalhes que a gente adaptou,
que eu nem quis mexer muito nesses detalhes, porque eu falava assim, pô, se tá por aqui é por algum motivo. A gente foi descobrir depois, falou, puta, é para dar o espaçamento certo, para não dar problema na montagem. A gente falou, e aí o pessoal queria mudar, eu falei, não, não muda até a gente construir a primeira tudo aí. Então, é É, isso. Então, tem muita coisa que está acontecendo lá que veio de um cara que pensou em Londres. Isso. com E o intuito tá de com o disponibilizar um intuito de sistema, né? disponibilizar um sistema. Que as Então, pessoas se apropriam do desenho e ajustam, exato. customizam, né? Como você estava dizendo, de acordo com a vontade. É uma customização simples. E aí me E veio a em ideia mente. deles agora, eles estão trabalhando em cima de uma plataforma que é deixar disponível uma programação em que a pessoa coloca o tamanho da casa, ela Uhum. dá o enter e já gera o que é o esqueleto estrutural para a pessoa poder cortar numa router pequena e construir isso. Eles estão trabalhando em cima disso. É muito interessante. Isso vai ser realmente, quando a gente fala assim, cara, e qual é o arquiteto no meio, né? Que arquiteto que estava aí no meio? Não tem. Não tem. Tem aquele grupo atrás, pensando que, mas é um sistema. Pensou uma maneira. é, então, desarticula totalmente esse discurso do eu, né? Do copyright, né? Que é esse discurso que imperou nessa sociedade, que é nessa sociedade desse pensamento solitário do século XX. Eu tenho E aprendido uma muito e coisa. aprendido muito com vocês que esse é o futuro da construção, que esse é o futuro da arquitetura. Ô, Paula, vocês têm pensado muito sobre a crise, sobre o que vai acontecer, sobre outros projetos, sobre caminhos que a Zero Máquina e que a Pax Arc, Somos Pax, querem fazer? Como é que é assim essa reflexão, essa crise nesse sentido para vocês? Olha, eu acho que as nossas reflexões têm sido exatamente essas que a gente está conversando. Acho que elas se mantêm, na verdade. Talvez a gente já tivesse com a cabeça mais à frente, sabe? Honestamente, Não, assim. e tem. Bom, você tem É, concluído. porque a construção vista dessa forma, que eu acho que talvez seja interessante colocar isso, que acho que é uma das coisas importantes e que fez toda a diferença para esse projeto que a gente está fazendo juntos. Tinha que ter um custo baixo, ao contrário do que as pessoas dizem, né, que eventualmente é caro, e ao mesmo tempo também um prazo muito curto, né? Curto e, acima de tudo, ainda que não fosse curto, mas certo. E um dos grandes problemas da construção também é esse, o tempo, né? E a estimativa de tempo. Então, o tempo estimado ele é sempre muito diferente do tempo real. E esse sistema construtivo e essa lógica de fabricação, de projeto, eu acho que ela minimiza muito esses dois grandes problemas, que é custo e prazo, né? Além do outro que a gente já citou, que é a fidelidade do projeto versus obra. Então, esses são os nossos questionamentos que já vinham, eles já aconteciam antes, e agora eu confesso que ao longo dessa quarentena, que para nós, assim como eu disse, né, não é uma grande novidade, porque a gente passa horas e horas conversando sempre, enfatizou um pouco, porque a gente teve mais oportunidade disso, mas a gente acredita nisso mesmo como futuro, exatamente isso. E a gente tem uma intenção muito forte, que eu acho que é uma característica do Vitor, que já foi professor em algumas universidades, na São Judas, na Escola da Cidade, e eu já dei algumas aulas com ele também, como convidada, e depois lá no estúdio, que é capacitar pessoas para esse pensamento. Porque a gente aprendeu muito isso fazendo, por conta da Zero Máquina, que é a nossa oficina, né? E na escala do design, do mobiliário, o que foi muito bom, porque naturalmente é ideal você aprender numa escala menor, né? Antes de se arriscar na construção civil. Mas esse já era o nosso objetivo. E a gente Sim. está tendo essa oportunidade agora com você, que está sendo E a incrível. gente está pensando também em mudar um pouco a dinâmica para destinar mais horas também dessa formação e dos cursos, né? Conseguir incorporar o curso dentro desse, porque já era uma vontade, né, de fazer como um local que é um local de pesquisa, projeto, construção e ensino junto. E sempre a gente vinha postergando isso, falando, ah, vamos, o ano que vem vai. E o ano passado a gente fez uma experiência legal com a Belas Artes, que tem um curso de desenho, arquiteturas digitais e projetos paramétricos, em que a gente trouxe a universidade para dentro, trouxe a Belas Artes para dentro da oficina, para até ter mais liberdade, porque às vezes tudo é mais truncado também no meio acadêmico, né? Putz, você quer usar uma fresa, aí tem que comprar, aí tem que mandar não sei o quê. A gente falou, não, peraí, vamos trazer a universidade para cá. A gente trouxe eles para lá. E Sim. foi uma experiência, assim, muito rica com os alunos, porque
de passar, e a gente fez eles construírem nessas 6 aulas um projeto numa escala menor e um projeto numa escala maior, que eles fizeram uma maquete dessa casa. Então, foi interessante. Eu acho que esses são os planos, trazer mais ensino para dentro do laboratório que a gente tem, dedicar mais horas a isso para conseguir transformar mais e as coisas começarem a reverberar mais, porque não adianta nada a gente também ter esse conhecimento lá e não passar para frente para que essa coisa comece a reverberar. Exatamente. A gente pretende, inclusive, aproveitar essa onda de lives e que é tão positiva, porque eu vejo as pessoas criticando, eu acho tão positivo, você assiste se você quiser, né? As pessoas estão disponibilizando seu conteúdo, conversas como a que a gente está fazendo agora. E se te interessa, você participa, senão você sai, né? Tá tudo certo. Mas eu acho interessante como uma ferramenta para dividir ideias e conhecimento. E a gente está pensando em fazer algumas lives com a parte teórica desses cursos que a gente deu, Muito legal. Abertas, Montar cursos para online, compartilhar. fazer online. Oi? Isso, fazer essas aulas abertas de fabricação digital Exato, online. e depois conseguir Não, eu acho fazer que um muito curso. que montar também aulas que as pessoas pudessem ali pagar ou não para assistir depois. Não só pelos lives, mas como. Eu acho que isso é o que a gente mais pensa para o futuro, capacitar pessoas, ensinar e compartilhar esse conhecimento. Mesmo no momento de quarentena, a gente está pensando de algum jeito como fazer que as pessoas em casa possam produzir. A gente, de alguma forma, produz isso na oficina. Seria perfeito se eles pudessem vir dar acabamento, mas a gente não sabe como é que vai estar até lá. Depois a gente entrega na casa deles. Seria isso, né? A gente está estruturando isso tudo. A gente vai oficializar no Instagram. Muito legal, assim, se a gente puder. E vocês têm muito isso no DNA de vocês, como vocês já falaram, que é compartilhar, colaborar, abrir, né? E acho que esses projetos que vocês têm feito de educação, gente, dê uma olhada no Insta, é muito massa. Eu já falei que eu quero fazer o curso de vocês. Eles têm alguns formatos, né? E um dos formatos que eu acho super bonito é esse formato meio de workshop, que acho que são 5 dias ou 5 encontros, e no fim as pessoas prototipam e tem um móvel pronto, né? Então ela sai com conhecimento, produz, põe a mão na massa. Agora, muito legal imagina pensar nisso na escala da arquitetura, né? Imagina se a gente tiver mais empresas como a Zero Máquina, produzindo essa arquitetura, com essa tecnologia. A gente consegue falar de suprir, por exemplo, habitação social. A gente consegue falar de suprir várias necessidades que a gente tem de arquitetura, produzido de modo sustentável, barato, boa arquitetura, com qualidade, né? Assim, dá para sonhar um futuro de arquitetura usando produção digital, fonte renovável. As pessoas não sabem, mas para a árvore crescer, ela absorve CO2, né? Então ela precisa tirar o CO2 para poder crescer, né? Ela segura o CO2. É o material do futuro, definitivamente, né? É o material do presente. A gente tem que correr, inclusive. E sim, a gente pretende fazer esses cursos. Eu tô vendo umas pessoas perguntando, manda inbox pra gente, que depois a gente vai mandar todas as informações do curso que a gente já pretende lançar. E também a gente vai colocar no Instagram, da Pax e da Zero Máquina. Muito bom. Daqui a pouco essa live vai se autodestruir. Mas vocês são incríveis, eu sou muito fã lá, já tá para se autodestruir. A próxima vez que a gente se encontrar, recíproco. Apesar de tudo, além de tudo, eles fazem um pão maravilhoso, o melhor pão da vida. A última vez que a gente se encontrou, a gente comeu um pão maravilhoso com azeite aqui em casa. Vocês estão fazendo pão? Vocês estão cozinhando? Muitos. Pão, pizza. A gente presenteia todo mundo com pão, todo mundo quer pão. É uma fábrica pão na portaria. Então, na próxima fornada, eu vou mandar um rap pegar um pão para mim, porque eu quero muito esse pão maravilhoso. Combinado. E, enfim, a gente Obrigada pelo convite. Mais juntos do que nunca. Boa sorte, boa quarentena e que tenham projetos incríveis juntos. Eu adoro vocês, que a gente possa fazer muitos projetos incríveis juntos. Boa, Guto. Sim, é recíproco a admiração, viu? Que isso seja assim mesmo. A gente tem só um minuto. Eu tenho pedido para as pessoas darem alguma dica. Bom, a gente falou de um monte de dicas e de coisa aqui, mas alguma coisa para as pessoas fazerem em casa, de repente no fim de semana, algum livro, alguma coisa de arquitetura, de construção, de sustentabilidade ou de nada disso, uma música, qualquer coisa. Ai, caramba, a gente tá lendo 2 livros. Um que a gente vai ver, o documentário que acabou de sair do... Caramba, do... Você que viu essa, sabe que eu sou péssima pra nós. Do cara que fez do Michael Moore.
que ele saiu agora, lançou no dia do planeta Terra. Ele lançou um documentário que chama O Planeta dos Humanos. Acho que é um documentário fascinante que fala sobre esse mundo verde, dessas políticas verdes, que na verdade não tem nada de verde, que no final das contas os caras estão poluindo pra caramba, eles só querem ter uma fachada verde na frente para continuar destruindo. Eu acho que é um documentário Netflix? importante. A Tá no gente, Netflix, tá no YouTube também, ele disponibilizou gratuito. não, a gente não assistiu ainda também. É uma dica que a gente está dando para nós mesmos. Exato. Vamos É o... assistir. E vamos pesquisar tecnologias em madeira.